Olá, na aula de hoje nós daremos início ao estudo de matrizes. Uma matriz nada mais é do que a representação de dados em tabelas. Nós sabemos que uma tabela ela é formada por linhas e colunas. Então é muito importante quando você for proceder com a leitura de uma tabela que você atente-se, para as informações que estão contidas no cabeçalho da sua tabela, bem como as informações que tratam a linha e a coluna da sua tabela, tá? A tabela a seguir, por exemplo, ela traz para a gente os dados de milhões de toneladas da exportação de soja por países entre as safras 16 e 17, bem como a expectativa para a exportação de 20 e 21, tá? Então, na verdade, aqui, quando você olha aqui para essa tabela, tá? Você vai ver comigo aqui, que as linhas dessa tabela estão contidas, na verdade, aqui, países, tá? E você vai ver aqui, que nas colunas da matriz dessa tabela, estão contidos, na verdade, aqui os anos onde aqui foram exportadas toneladas de soja, tá? Então, quando você pega aqui na primeira linha, você pode perceber, que o Brasil, em 2016, 2017, ele exportou cerca de 63 toneladas, depois teve um aumento, e aí foi para 76,13 toneladas, depois teve aqui uma ligeira decaída, e novamente aqui subiu para 19,20, e aí tem uma expectativa que exporte que 85 toneladas, Então houve aqui uma variação, uma caída da safra 19/20 para a safra 20/21, tá? Então, na verdade, cada linha dessa aqui que você pegar, você vai ver quanto que é que cada país exportou, bem como a expectativa para o ano 2021. Então, uma tabela, ela traz para a gente informação. E cada informação dessa que você pega na tabela, tá? Essas informações, elas vão estar numa determinada entrada. Ou seja, cada elemento dessa tabela, ele vai estar numa determinada linha e numa determinada coluna. Então, você tem que saber que uma matriz nada mais é do que uma representação de dados em tabelas. Bom, o estudo de matriz, ele é muito importante, tá? Se você pegar, por exemplo, aí um comércio, tá? Vamos pensar aqui, numa loja, Uma loja, ela trabalha com estoque, Ela compra, na verdade, um certo tipo de mercadoria e aí começa a revender essa mercadoria. E essa loja, ela tem que ficar atenta para o seu estoque, de modo que, à medida que ela começa a proceder com a venda, ela vai ter que adquirir novos insumos para, na verdade, não ficar em falta para vender esses produtos aos seus clientes, tá? Então, a matriz é muito utilizada, por exemplo, em controle de estoque. Você pode pegar uma confecção, tá? Se você pensar, por exemplo, em uma pessoa que trabalha com salgado, Ela tem que ter, por exemplo, farinha de trigo, ovo, óleo. Então, na verdade, ela pode pegar todo esse material, que ela compra para estar fazendo os seus salgados e trabalhando com a matriz, Então, na verdade, a matriz é a organização de dados em tabelas. Bom, uma tabela com M linhas horizontais e N colunas verticais é uma matriz do tipo ou ordem M por N. E ela possui a quantidade de M vezes N elementos, tá? Vou entrar em detalhe disso aqui para te explicar melhorzinho. Uma matriz, ela é representada por uma letra maiúscula do alfabeto e nós colocamos seus elementos entre parênteses ou colchetes, tá? Qualquer uma das duas formas você representa a matriz, tanto em parênteses ou colchete. E a gente vai nomear essa matriz por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Cada elemento da matriz, ele vai estar localizado em uma entrada definida pela posição da sua linha e coluna que se encontra, respectivamente. As linhas, elas vão ser numeradas de cima para baixo, enquanto as colunas são numeradas da esquerda para a direita, tá? Então vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, de duas matrizes. Você vai perceber que essas matrizes são iguais, tá?
eu dei o nome nela aqui, ó, de matriz A. A diferença é que no primeiro aqui eu trabalhei com parênteses e na segunda aqui eu trabalhei com colchete, tá? Então agora aqui, ó, vamos analisar essas três situações aqui que eu falei com você. Primeira coisa, a matriz é uma tabela que tem M linhas e N colunas. Quando você olha para essa matriz aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, a primeira linha e vou ter aqui a segunda linha. Então essa matriz aqui, ó, ela tem uma quantidade de linhas, que na verdade são duas, tá? E ela também vai ter aqui uma quantidade de colunas. Você vai ver aqui, ó, uma coluna, duas colunas, três colunas. Então uma tabela, ela é formada por linhas e colunas. Bom, uma vez que eu identifiquei que essa matriz tem duas linhas por três colunas, essa que é a ordem ou tipo da matriz. Então, se alguém te perguntar qual que é a ordem, qual que é o tipo da matriz, ele quer descobrir, na verdade, quantas linhas e colunas essa matriz possui, tá? E é sempre nessa ordem, linha por coluna, linha por coluna. Então, a gente representa assim, ó. Essa matriz, ela é do tipo 2 por 3. Ela tem aqui duas linhas por 3 colunas. Então, a gente sempre informa primeiro a quantidade de linhas, para depois informar a quantidade de colunas. Uma vez que eu já identifiquei que ela tem duas linhas e 3 colunas, quando você multiplica 2 vezes 3, esse resultado aqui dá 6. E aí você vai conferir agora aqui, ó, que ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, para você descobrir a quantidade de elementos que tem uma matriz, basta você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, tá? Bom, cada elemento dessa matriz, ele vai estar localizado numa entrada, numa posição, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando eu pego aqui o elemento 4, o 4 está localizado na primeira linha, segunda coluna. Quando eu pego o elemento 2, ele vai estar localizado na segunda linha, primeira coluna. Quando eu pego o elemento 5, ele vai estar localizado na segunda linha, terceira coluna. O elemento 1, segunda linha, segunda coluna. O elemento -3, primeira linha, primeira coluna. E o elemento 3 meios, primeira linha, terceira coluna. Então é muito importante que você saiba, né, que uma matriz, ela recebe o nome de uma letra maiúscula, os seus elementos colocados entre parênteses ou colchete. A quantidade de elementos que tem uma matriz, basta você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, você vai ter a quantidade de elementos. Cada um desses elementos vai estar localizado numa entrada. Essa entrada é determinada pela posição da linha e coluna, respectivamente. Então, guarda isso. Sempre você fala linha e depois coluna, tá? E se alguém te perguntar qual que é a ordem ou tipo da matriz, você tem que saber que ele está te perguntando quantas linhas e quantas colunas a sua matriz possui. Bom, representação de uma matriz, tá? Nós podemos representar aqui uma matriz de duas formas, tá? Eu geralmente prefiro trabalhar com a segunda opção, tá? É uma representação, na verdade, mais simples de você escrever. Então, aqui no primeiro caso, ó, eu tenho uma matriz que eu chamei de letra A maiúscula e os seus elementos estão representados entre parênteses, tá? Então, a quantidade de elementos que eu tenho aqui, ó, basta eu multiplicar a quantidade de linha. Então, raciocina comigo aqui, ó. Eu tenho uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui na linha M. Então, essa matriz aqui, ó, ela tem uma quantidade de M linhas. Agora a coluna, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante, ó, até chegar nessa última coluna, que na verdade aqui é a minha coluna N. Então essa matriz minha aqui, ó, ela é uma matriz que tem M linhas por N colunas. Então é importante você saber aqui, ó, que o primeiro número ele informa a quantidade de linhas, como eu já tinha falado, e o segundo informa a quantidade de colunas, tá? E cada elemento desse aqui que você está vendo, ó, ele está numa determinada posição, tá? Essa posição que esse elemento se encontra, nada mais é a linha e a coluna que ele está. Então, quando você pega esse elemento aqui, ó, o A1, é o elemento que está na primeira linha, primeira linha, primeira coluna. Quando você pega o A12, é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, tá? Então é muito importante você saber, tá, que cada elemento ele vai estar numa determinada linha e determinada coluna. Duas informações importantes aqui, ó, é quando você olha aqui para essa linha I. Essa linha I aqui que eu estou me referindo poderia ser a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, ou seja, é de uma forma genérica, tá? Então essa linha aqui, ó, eu vou chamar ela de iésima linha. É a linha I. Da mesma forma que eu tenho, por exemplo, aqui a jésima coluna. Então essa jésima coluna aqui, ó, pode estar se referindo a coluna 1, coluna 2, coluna 3, assim por diante. Tá? Então vamos lá. De forma agora mais resumida, eu posso representar a minha matriz da seguinte forma. A minha matriz A, ela vai ter M linhas por N colunas. Tá? Já os elementos que são da matriz, perceba aqui agora que eu usei A, I, J. Esse I que aparece primeiro, ele vai se referir à localização da linha. O J que aparece em seguida, ele vai falar da localização da coluna. Tá? O M eu já falei que é o número de linhas e o N é o número de colunas. Então é muito importante que você saiba essa ordem. Qual ordem? Linha e coluna. Linha e coluna. Então o I é a localização da linha, o J, localização da coluna. O M, a quantidade de linhas. O N, quantidade de colunas, tá? As duas formas aqui representam a minha matriz A. Bom, vamos fazer agora aqui um exemplo sobre o assunto de matriz. Exemplo. Construa a matriz B igual a BIJ, 2 por 3, tal que BIJ é igual 2i ao quadrado menos j, se i for maior do que j. I ao cubo mais 3j, se i for igual a j. E menos 2i mais j ao quadrado, se i for menor do que j. Tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu quero escrever uma matriz agora, ó, que eu chamei de matriz B. Essa matriz B, ela tem 2 linhas por 3 colunas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é enxergar essa matriz que eu quero escrever. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Como é que eu chamei a minha matriz de B, os seus elementos eu vou chamar de B minúsculo. Uma vez que a minha matriz tem 2 linhas, eu vou ter aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha. Ela vai ter 3 colunas, então aqui tem 3 colunas. Então agora eu vou numerar cada um desses números. B11, primeira linha, primeira coluna. B12, primeira linha, segunda coluna. B13, primeira linha, terceira coluna. B21, segunda linha, primeira coluna. B22, segunda linha, segunda coluna. E o B23, segunda linha, terceira coluna. Agora, ó, eu vou descobrir quanto que vale cada um desses números. E para eu descobrir quanto que vale cada um desses números, eu vou usar, na verdade, uma dessas 3 formulinhas que o exercício me deu.
E aí agora eu tenho que lembrar aqui, ó. O primeiro número que aparece é o meu I e o segundo é J. Então vai ficar IJ, 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 IJ. Então o primeiro que eu vou calcular é quando o I for maior do que J. Tá? Então quando o I for maior do que J, eu vou usar a seguinte formulinha aqui, ó. BIJ é igual a 2i² menos J, se o I for maior do que J. Agora eu vou olhar ali dentro da minha matriz e vou ver aonde que o I é maior do que J. IJ, 1 é igual a 1, não pode. 1 é menor do que 2, 1 é menor do que 3, não pode. 2 é maior do que 1. Opa, então nesse aqui, ó, o B21, eu tenho que o meu I é maior do que o J. Então agora eu vou calcular aqui, ó. B21. O primeiro número é o I, o segundo é o J. Vou substituir aqui agora. 2 que multiplica o I. O I vale 2. 2 ao quadrado, menos o J, que é 1. Então essa continha minha aqui, B21. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1. O B21 vai dar exatamente 7. E aí você perceba agora aqui, ó, que não tem nem mais um aqui lugar, que o I é maior do que o J. Então, quando o I for maior do que J, eu só consigo calcular o B21. Tá? Vou fazer o próximo cálculo aqui agora, ó, onde o I é igual a J. Quando eu olho para a matriz aqui, ó, eu percebo que o I é igual a J no B11 e no B22. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte cálculo agora aqui, ó. Vou calcular aqui o meu B11. Então, o meu I vai valer 1 e o meu J vai valer 1. Vou substituir aqui agora. Ó. Então, aqui vai ficar I ao quadrado. 1 ao cubo, né? Mais 3 vezes o J, que é 1. Então, B11. 1 ao cubo, 1. 3 vezes 1, 3. 3 com 1, 4. Já achei aqui o B11. Calcular agora o B22. O meu I é 2 e o meu J é 2. Vou substituir na formulinha aqui agora. Ó. I elevado ao cubo. O meu I vale 2. Então vai ficar 2 ao cubo mais 3 que multiplica o J, que vale 2. Então essa continha aqui vai ficar B22. 2 ao cubo, 8. 3 vezes 2, 6. 6 com 8, a continha aqui vai dar 14. Então agora eu não tenho nem mais um lugar aqui onde o I é igual ao J. Tá? Vou fazer agora aqui o próximo a continha minha, tá? Que eu vou calcular agora aqui para terminar. A terceira possibilidade, onde o I é menor do que J. E aí você vai ver que o I é menor do que J no B12, B13 e no B23. Vou usar agora aqui a terceira formulinha. Então agora aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou calcular aqui agora, ó, o B12. O I é 1 e o J é 2. Então aqui vai ficar menos 2 vezes o I, que é 1, mais o J, que é 2, ao quadrado. Daqui eu tiro com o meu B12, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. 4 com menos 2, 2. Já achei o B12. Vou calcular agora o B13. O I é 1, o J é 3. Então aqui vai ficar menos 2 vezes o I, que é 1, mais o J, que é 3, ao quadrado. Resolvendo aqui essa continha, eu vou ter que o meu B13, menos 2 vezes 1, menos 2. 3 ao quadrado, 9. 9 com menos 2, 7. Achei aqui o B13. E para finalizar, vamos calcular aqui agora o B23. O I é 2, o J é 3. Menos 2 vezes o I, que é 2, mais o J, que é 3, ao quadrado. Então agora aqui eu vou terminar achando o B
23, que é igual a menos 2 vezes 2, menos 4. 3 ao quadrado, 9. 9 com menos 4. Essa continha nossa aqui vai dar exatamente 5. Então, perceba agora aqui que eu já consegui encontrar todos os elementos da minha matriz. Agora eu vou pegar cada uma dessas respostas e vou substituir na minha matriz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha matriz B. B11, 4. B12. Meu B12, 2. Estou fazendo a primeira linha. O meu B13, 7. Agora a segunda linha. B21, 7. B22, 14. E B23, 5. Aqui está a minha matriz do tipo 2 linhas por 3 colunas. Tá? Então está aí um exercício. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução. Tá? Então saiba que o I e o J, ele informa qual é a posição da linha e coluna, e o M e o N informa quantas linhas e colunas tem a nossa matriz. Bom, a matriz aqui que eu encontrei foi exatamente essa matriz aqui que eu estou te apresentando nesse slide, e foi a continha que nós fizemos no slide anterior. Matrizes especiais. Matriz linha é toda matriz que possui uma única linha. Então, quando você olha aqui para essa matriz, ó, essa matriz ela tem uma única linha. Ela tem uma linha e N colunas. Tá? Então, uma matriz que tem apenas uma linha, você vai perceber que o primeiro número aqui, ó, o primeiro índice, ele vai ser sempre igual a 1. O que informa que essa matriz aqui tem apenas uma única linha. Da mesma forma, eu tenho aqui uma matriz coluna. Tá? A matriz coluna é a matriz que possui uma única coluna. Então, quando você olha para essa matriz aqui, ó, ela tem um total de M linhas, 1, 2, 3, 4, até o M. E ela tem apenas uma única coluna. Então, sempre que o segundo índice for igual a 1, essa matriz sua aqui vai ter apenas uma única coluna. Então, são matrizes especiais. Matriz linha, uma única linha. Matriz coluna, uma única coluna. Matriz nula. A matriz nula, ela possui todos os seus elementos iguais a 0. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz aqui, ó, 2 por 3. 2 vezes 3, 6 elementos. Então, as 6 entradas da matriz nula são todas iguais a 0. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Os seus 4 elementos são iguais a 0. Então, a matriz nula possui todos os seus elementos iguais a 0. Matriz quadrada. A matriz quadrada, ela vai ser útil para a gente quando for resolver aí alguns exercícios, tá? A matriz quadrada, ela possui o mesmo número de linhas e colunas. Uma matriz quadrada do tipo ou ordem n por n, ela pode ser chamada matriz de ordem n. Então, sempre que a matriz for quadrada, em vez de você escrever n por n, você pode falar apenas ordem n, tá? Então, para ser quadrada, a quantidade de linhas tem que ser exatamente igual à quantidade de colunas. Então, agora que eu te apresento aqui, ó, 2 exemplos. Eu tenho a matriz aqui, ó, 2 por 2, que tem 2 linhas e 2 colunas. Perceba que 2 é igual a 2. Então, é uma matriz quadrada. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. 3 é igual a 3. Essa aqui é uma matriz quadrada. Então, a matriz quadrada, ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Tá? Bom, um quadrado, ele tem 2 diagonais. A matriz quadrada, ela também tem 2 diagonais. Tá?
ela tem a diagonal chamada diagonal principal, e ela tem uma segunda diagonal que é chamada de diagonal secundária, tá? Então guarda aí, ó, diagonal principal e diagonal secundária só vai existir se a sua matriz for uma matriz quadrada. A diagonal principal, ela vem para o lado, digamos, positivo, e a diagonal secundária, ela vai para o lado do sinal negativo. Então, diagonal principal e diagonal secundária só vai existir se a sua matriz for uma matriz quadrada, tá? Observações da matriz quadrada. Primeira delas, traço de uma matriz. Só vai existir traço de uma matriz se a matriz for quadrada. Por quê? O traço de uma matriz é a soma dos elementos que pertencem à diagonal principal. No caso da matriz 2 por 2, tá? A diagonal principal é formada pelo A11 e o A22. Então, você escreveria aqui, ó, que o traço da matriz A nada mais é do que o A11 somado com o A22. Tá? No caso da matriz de ordem 3, que é 3 por 3, o traço da matriz A seria A11 somado com A22 somado com A33. Então, traço da matriz é a soma dos elementos que pertencem à diagonal principal. Guarda isso aí, ó, tá? Diagonal principal. O índice da linha é igual ao índice da coluna, ou seja, o I é igual a J. Então, quando você olha aqui na diagonal principal, aqui, ó, você vai perceber que o I é 1 e o J é 1. O I é 2, o J é 2. Da mesma forma que na matriz de ordem 3. O I é 1, o J é 1, o I é 2, o J é 2. O I é 3, o J é 3. Então, diagonal principal, o I é igual a J. Já na diagonal secundária, quando você somar os índices, o I mais J, a resposta vai ficar uma unidade acima da ordem da matriz. Então, vamos lá. Se você somar 1 com 2, dá 3. Se você somar 2 com 1, dá 3. E a ordem da matriz é ordem 2. Então, deu uma unidade a mais. Como a ordem da matriz aqui é 3, quando você somar os índices da diagonal secundária, uma vez que a ordem é 3, a soma vai dar 4. Realmente aqui, ó. 1 com 3 dá 4. 2 com 2 dá 4. 3 com 1 dá 4. Então, quem que é a diagonal principal? É onde o I é igual a J. Tá? Diagonal secundária. Se você somar o I com J, vai dar uma unidade a mais da ordem da matriz. E aí você só vai ter traço e diagonal principal e secundária se a sua matriz for uma matriz quadrada. Cuidado com isso aí, ó. Matriz diagonal é uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, aqui, ó, eu tenho uma matriz diagonal. Por que eu sei que ela é diagonal? Eu pego os elementos aqui, ó, que estão na diagonal principal. Fora da diagonal principal, os elementos são iguais a zero. Tá? Uma vez que são iguais a zero, essa matriz é chamada de matriz diagonal. Tá? Então é importante isso aí, ó. Matriz diagonal, os elementos fora da diagonal principal são nulos. Matriz identidade é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. E os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Representamos a matriz identidade de ordem n por IN. Tá? Então, vamos entender isso aqui então. Olha, a matriz identidade, a definição dela é muito parecida com a diagonal, com a matriz diagonal. Tá? A diferença que na matriz identidade
a diagonal principal tem que ser formada só para os elementos iguais a 1. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho uma matriz aqui de ordem 1, porque ela tem uma linha e uma coluna. Aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, duas linhas por duas colunas. A diagonal principal é formada por elementos iguais a 1 e fora dela iguais a 0. Tá? Aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, diagonal principal igual a 1 e fora dela os elementos são iguais a 0. Tá? Então, na verdade, a matriz identidade ela também é uma matriz diagonal. Tá? Então, guarde isso aqui. É importante você saber esses nomes. Nem todos eles você vai usar muito, mas a matriz identidade ela é muito utilizada, tá? No estudo de matrizes. Quando você trabalha com um número real, tá? Número real, 2 vezes 1, essa continha aqui dá 2, ó. O 1, ele é chamado de elemento neutro, tá? Você vai ver quando você for trabalhar aí com operações de matrizes, a matriz identidade, ela faz o papel, na verdade, do elemento neutro. Ela é muito utilizada aí nos estudos de matriz, tá? Então é muito importante que você saiba a definição de matriz identidade e saiba escrever uma matriz identidade, tá? A diagonal principal dela só pode ter valores iguais a 1 e fora dela os elementos são iguais a 0. Matriz oposta. Dada a matriz A, definimos sua oposta por menos A. Obtemos a matriz oposta trocando-se os sinais dos elementos da matriz A. Então, perceba aqui, ó, eu tenho uma matriz A, ela tem aqui 6 elementos. Por que 6 elementos? Ela tem 2 linhas por 3 colunas. E ela tem aqui elementos positivos e elementos negativos. Tá? Se eu quiser calcular a oposta da matriz A, eu vou calcular a matriz menos A. Basta eu alterar o sinal. Então, ou seja, aqui, ó, o 3 passa a ser menos 3, o menos 2 passa a ser 2, o 4 menos 4, o menos 3 passa a ser 3, o 5 menos 5 e o menos 6 passa a ser 6. Tá? Então, a matriz oposta de A ela é chamada de menos A, e para você obter a matriz oposta, basta você trocar o sinal, na verdade, dos elementos da sua matriz. Daí você vai obter, na verdade, a matriz oposta. Matriz transposta. Dado uma matriz A do tipo M por N, chama-se a transposta de A e identifica-se por A elevado a D a matriz do tipo N por N. N por M. Ela é obtida alterando-se ordenadamente suas linhas pelas colunas. Então perceba, ó, que a minha matriz A ela tem M' por N colunas. Isso é a matriz A. Já a minha matriz transposta, ela vai inverter as linhas pelas colunas, ordenadamente. Uma vez que ela vai inverter as linhas pelas colunas, a minha matriz vai deixar de ter M' por N colunas e vai passar a ter N linhas por M colunas. Ela vai inverter, tá? O que eu quero dizer que é isso aqui, ó. Eu tenho a matriz A, que tem 2 linhas por 3 colunas. Quando eu for calcular a transposta da matriz A, o que é a primeira linha da matriz vai passar a ser a primeira coluna da transposta. E o que for a segunda linha da matriz vai passar a ser a segunda coluna da matriz. E aí você vai ver que a sua matriz, em vez de ser 2 por 3, ela vai passar a ser uma matriz 3 por 2. Tá? Então, a matriz transposta, ela altera ordenadamente as linhas pelas colunas.
Agora aqui nós vamos fazer aqui uma comparação, tá? Olha só que bonitinho aqui, ó. Esse termo aqui que eu estou marcando, ó, é o A11 da matriz A. E esse aqui, ó, é o A11 da matriz transposta. Então perceba que eles são iguais, tá? Quando você pega agora aqui, olha, o A12 da matriz A, ele passa a ser o A21 da matriz transposta. Quando você pega o 4, que é o A13, ele passa a ser o A31 da matriz transposta, tá? O A21 vai passar a ser o A12 na transposta. O A22 fica sendo o A22 da transposta e o A23 passa a ser o A32 da matriz transposta, tá? Por quê? Uma vez que você inverte a linha pela coluna, você também vai alterar a posição da linha com a posição da coluna, tá? Então, por exemplo, se tiver uma matriz que tem um elemento que está na terceira linha, sétima coluna, quando você calcular a matriz transposta, esse elemento vai passar a estar na sétima linha, terceira coluna. Então, um elemento da terceira linha e sétima coluna, ele passa a estar na sétima linha, terceira coluna, tá? Um elemento que está na segunda linha e quinta coluna, ele vai estar, na verdade, na quinta linha, segunda coluna. Fica aí a dica para você ir se for resolver aí algum exercício, tá? Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são iguais se e somente se seus respectivos termos correspondentes forem iguais, tá? Perceba aqui, ó, que eu não estou me referindo aqui à quantidade de linhas e colunas. Por que eu não preciso escrever isso aqui? Uma vez que eu estou falando que os seus respectivos termos correspondentes têm que ser iguais, eu já estou garantindo que essas duas matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo. O que quer dizer isso? Elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e colunas. Senão, eu não consigo fazer a correspondência, tá? Então, agora é o seguinte, ó. Para que duas matrizes sejam iguais, os seus respectivos termos correspondentes, eles têm que ser iguais, tá? Por exemplo, o A11 tem que ser exatamente igual ao B11. O A12 tem que ser exatamente igual ao B12. O A23 tem que ser exatamente igual ao B23. Então, quando você trabalha com igualdade de matrizes, duas matrizes vão ser iguais se os seus respectivos termos correspondentes forem iguais, tá? Então, agora aqui nós vamos resolver aqui um exemplozinho, ó. Determine os valores de x, y, z e t de modo que, quando você olha aqui para esse exercício, ó, eu tenho aqui, ó, uma primeira matriz que eu posso chamar de A e uma segunda matriz aqui que eu posso chamar de B. Então, na verdade, eu quero descobrir o valor de x, y, z e t de modo que essas duas matrizes sejam iguais. Então, agora, ó, o que eu vou fazer para duas matrizes serem iguais? Primeira coisa, essa primeira matriz aqui, ó, ela tem duas linhas por duas colunas, ó. 2 por 2. Essa segunda matriz tem duas linhas por duas colunas, tá? Então agora, ó, eu vou fazer com que os seus termos correspondentes sejam iguais. Então vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. O elemento que está na posição A11 tem que ser igual ao elemento que está na posição B11. Então, na verdade, que conclusão que eu tiro aqui, ó? Que o meu y
tem que ser exatamente igual a 2. Já achei o valor de y. Vou chegar agora aqui, ó, e pegar o elemento que está na posição A21, tem que ser exatamente igual ao elemento que está na posição B21. Então, vou chegar agora aqui, ó, 2t mais 4 tem que ser exatamente igual a menos 10. Vou resolver aqui essa equação do primeiro grau. Jogo 4 para cá, negativo. Então, aqui eu vou ter 2t, menos 10 com menos 4, menos 14. Que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, daqui eu vou ter menos 14 dividido por 2. Concluo aqui que o meu t vai valer exatamente menos 7. Então, já achei aqui, na verdade, o valor de t. Tá? Falta achar agora aqui o valor de x e o valor de z. Para eu achar aqui o valor de x, eu vou fazer agora o seguinte cálculo. Ó. Vou pegar o elemento que está na posição primeira linha, segunda coluna, que é o A12, e vou parar para comparar com o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, que é o meu B12. Tá? Então, agora que eu vou cair numa equação de segundo grau. Vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado menos 6x é igual a menos 5. Vou resolver agora aqui essa continha. Ó. Equação de segundo grau. Passo todo mundo para o primeiro membro. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Vou calcular agora aqui o delta. B ao quadrado menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 que multiplica o A que multiplica o C, essa continha aqui vai dar 20. Então, delta meu aqui vai dar 16. X é igual a menos B, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16, 4. 2 que multiplica o A, que é 1. Então, daqui eu vou ter menos com menos, mais ou menos 4, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou ter que o meu x' vai ser 6 somado com 4, 10 dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2 dividido por 2, 1. Então, já achei aqui o valor de x, que pode ser 5 ou 1. Vou achar agora aqui o valor de z. Vou pegar o elemento aqui, ó, que está na segunda linha, segunda coluna, que é o 9, e comparar com o elemento da segunda linha, segunda coluna, que é o 18z. Então, vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. 9 é igual a 18z, que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Z igual a 9 dividido por 18, simplificando. O meu z aqui vai valer exatamente meio. Então, na verdade, achamos que os valores de x, y, z e t, que faz com que essas matrizes sejam iguais, tá? O que você pode fazer aqui, ó, se você quiser, tá? Aonde tem y, você coloca 2. Então, se você colocar 2 aqui, ó, aqui vai ficar 2 e lá vai ficar 2, tá? Aonde tem t, você coloca menos 7. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes menos 7, menos 14, somado com 4, dá menos 10. Tá certinho. O z, eu achei que vale meio. 18 vezes meio, a continha nossa aqui vai dar 9. Tá? Agora, aqui no outro, ó, eu achei que o meu x vale 1 ou 5. Então, se você chegar aqui, ó, e substituir aqui 1 ao quadrado, 1. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 6 somado com 1, menos 5. Então, tá ok, ó. Vamos colocar o 5 agora aqui, ó. 5 ao quadrado é 25. Menos 6 vezes 5, menos 30. Menos 30 somado com 25, a continha vai dar menos 5. Então, os valores de x, y, z e t, que faz com que essas duas matrizes sejam iguais,
nós descobrimos, tá? O x pode ser 1 ou 5, o y 2, o t menos 7 e o meu z 1 meio. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Bom, terminando aqui o nosso assunto de hoje, eu trago aqui duas observações que você vai utilizar para resolver o exercício através de igualdade de matriz. Se num determinado momento um exercício te der uma matriz A, isso aqui vai ser dado, tá? E ele falar que a matriz é simétrica, o que é uma matriz simétrica? É uma matriz quadrada que ela é igual à sua transposta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua matriz A e vai igualar ela à sua transposta, tá? Então, falou a palavra simétrica. A matriz A é igual à sua transposta. Aí você vai trabalhar com a igualdade de matrizes, que foi o que nós fizemos aqui no exercício anterior, tá? Então, aqui é simétrica. Se aparecer o termo antissimétrica, o que é uma matriz antissimétrica? É uma matriz A que é, na verdade, igual ao oposto da matriz transposta. Então, falou antissimétrica. Você vai calcular a transposta, mudar o sinal dela. E vai, na verdade, trabalhar mais uma vez com igualdade de matrizes, tá? Espero aí que você tenha acompanhado a nossa aula de hoje. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.